Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo, vamos dar continuidade ao módulo 3, aula 11, ok? Vamos falar um pouco agora do circuito do microfone. Já falando para vocês que o circuito de microfone, pessoal, é um setor muito, acho que é um dos setores que dá mais defeito nos celulares, certo? Devido a ser numa região onde principalmente tem um conector de carga e alguns reparos mal sucedidos, eles podem acabar danificando o microfone, certo? Que ele fica bem próximo, que é a placa Moto G2, ó. Tá aqui a placa de um Samsung, conector e o microfone. Às vezes você faz um aquecimento um pouco demorado, né? Limpezas com excesso de fluidos e acaba danificando o microfone, certo? E nem sempre, pessoal, o defeito é o próprio microfone. O interessante é quando você troca o microfone e o aparelho continua sem gerar o áudio, é interessante você analisar o circuito do microfone, certo? Como nós vamos analisar agora. Vamos analisar aqui o circuito do Samsung. Então, estamos aqui no troubleshoot do microfone do Samsung. Ele pede ali para a gente checar o microfone, né? Gravar uma conversa, ou então uma ligação. Pede para verificar se o microfone está danificado, né? Através de uma análise visual, certo? Aqui, sei que o microfone aqui bem limpo. Pede para fazer uma ressoldagem aqui no microfone, certo? E em seguida ele pede para testar a bobina L511, certo? L511, ó, cheque. Na verdade ele pede para checar a voltagem, né? Mas como eu tenho que fazer uma ligação para testar a voltagem, tem que montar o aparelho e para me checar essa voltagem com o aparelho aberto e fazer ligação não tem como. Ou então ativar a gravação de função. Mas o nosso intuito aqui é analisar o circuito, certo? Então ele pede para testar a bobina L511. Vamos descer mais um pouco aqui, L511, no esquema elétrico, está aqui ela circulada, e está aqui ela circulada de vermelho e o microfone circular de vermelho, né? De acordo com quando está aqui no troubleshoot, ó, vermelho, certo? Como a bobina, a gente sabe que ela tem uma resistência baixa, ela geralmente está ligada em série positiva. Vamos testá-la, né? A bobina está ok. Outros testes que nós podemos verificar na linha, né? Ó, na linha da bobina tem também um capacitor. Se esse capacitor estiver em curto, também o microfone não vai funcionar, né? Porque o troubleshoot, as informações que ele nos passa é muito limitada. Então, através da análise visual do esquema elétrico, nós podemos analisar outros circuitos. Na linha da bobina, na L511, que é essa daqui, tem um capacitor. É aqui o C520. Mas como podemos ver, está aqui a bobina, né? E está aqui, provavelmente o capacitor é esse, que ele vem ligado, que essa bobina está ligada em série no capacitor. Se a gente for analisar, L520, ó, tá aqui, ó, verdinho, né? Verdinho é porque não tem a peça. Mas nós podemos analisar outro circuito, podemos analisar aqui a L514, que tem o 521 nela, né? L514, mais uma bobina, ok, né? E o capacitor que está nela, eu tenho aqui o 521 e o 519. Ó, 519 e 521. Uma ponta de prova no massa. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Né? E entre os dois capacitores tem a bobina, a L514, né? Vamos ver aqui mais na frente. Se a gente analisar mais um pouco, tem um VR501, aqui no Varistor 501, ligado em série, em paralelo, também um lado negativo e outro positivo.
Então esse circuito está ok, certo, pessoal? Então vale a pena analisar o circuito antes, se você fez uma substituição do microfone e ele continua sem funcionar, analisa esse circuito, porque qualquer alteração nele, realmente você pode trocar 10 microfones e o aparelho continuar sem áudio. Lembrando, pessoal, que algumas placas, né, tem 2 microfones, né? Por exemplo, a do Motorola, ela tem um microfone na parte superior e um microfone na parte inferior, né? Da parte inferior ele fica responsável por captar a voz nas ligações e na parte superior para captar as vozes de gravação de voz, né? WhatsApp, etc. Vamos analisar aqui o circuito do Motorola. Tem aqui um microfone na parte inferior. Vamos localizar o microfone. É o mic, ele é o mic 1601. Vamos aqui para o esquema elétrico. MIC 1601. Próximo. Está aqui ele, ó, microfone principal. A gente pode ir aqui no troubleshoot do Motorola. Vamos ver qual a informação que o troubleshoot nos dá sobre o microfone. MIC 1601. Ele, na verdade, ele nos dá um mesmo esquema elétrico lá do microfone primário. Aí diz aqui o microfone primário não está funcionando, pede para checar o microfone com o capacitor 1624, né? Ele tem que ter uma tensão de 1.8 volts. O capacitor 1624, vamos localizar ele aqui. Capacitor 1625, 1624. Aqui ele. Vamos aqui no layout da placa. Ver se a gente consegue achar ele aqui visualmente. Capacitor 1624, né? Digitar aqui na pesquisa. Capacitor 1624. Tá aqui ele. Na verdade ele está do outro lado da placa, ó. Capacitor 1624 é esse daqui, ó. Posso fazer uma análise aqui, ver se ele está... Geralmente o capacitor pode estar em curto. Não está em curto. O lado negativo, o lado positivo. Na aula de soldagem, eu vou estar ensinando como os pads do microfone são por baixo, né? Eles são BGA. Eu vou estar fazendo uma análise de circuito das trilhas. Analisando aqui o circuito novamente, certo? 1624, tem um capacitor 1625. Vamos aqui no layout da placa. 1624, 1625 não tem, ó. 1625 não tem, tá pintado de vermelho. Como não tem o diodo ESD 1607, como não tem o resistor 1646. Analisando aqui o esquema elétrico, certo? Não tem aqui circulado, ó. Aí tem 2 bobinas no microfone, ó, no output, né, na saída de sinal, e tem um resistor aqui também na linha positiva, ó. Podemos analisar aqui também, e tem uma bobina também nas linhas negativas, GND. Então, no caso, se essas bobinas estiverem partidas, também não vai ter microfone, né? Ele faz a proteção. Vamos analisar essas bobinas. 1607 e 1608. 1607, 1608. Tá aqui, 1607 e 1608, ó. Essas duas aqui. Esse 1608, como podemos ver, ela está em série negativa, ó. Ela está na linha negativa aqui do microfone. Então, se eu fizer análise de curto-circuito com a ponta de prova no conector, podemos ver que ela está bipando, mas não é porque ela está em curto, é porque ela está em série negativa, certo? Conforme aqui o esquema elétrico, ó. Aqui terra GND, ó. Se a gente for aqui. E tem uma na linha positiva, que é a de cima, então a de cima não é para bipar. A de cima não bipa. Mas se eu for com o multímetro, ela bipa e aqui bipa. Então as duas bobinas estão boas. Então essas bobinas partidas, elas não irão bipar. Passando na bobina, né?
seguindo a trilha, ele vai para a linha positiva e para a linha negativa do MIC, que no caso aqui vai para o CI, né? Se eu for localizar aqui o CI, eu posso dar aqui uma ferramenta selecionar, seleciono aqui o nome, para saber para onde é que vai essa trilha. Ctrl C, Ctrl V. Próximo. Ó. Positivo, negativo, MIC. Ele vai para o CI, para o U1501. Vamos localizar onde é o U1501 no layout da placa. U1501. Tá aqui, U1501, ó. U1501. Então, o CI responsável pelo microfone é esse U1501 aqui. U1501. É esse CI aqui, ó. Então você fez toda a análise no circuito do microfone, testou o microfone, verificou as bobinas, capacitores. Façamos aqui uma ressoldagem, né, um reflow, ou então a própria substituição da peça, como mostra aqui o final da análise desse circuito do microfone. Certo, pessoal? Analisamos aqui desde o início dele. Analisamos todo o início do microfone, todas as bobinas, né, todos os capacitores, e vemos que esse sinalzinho aqui, pessoal, quando tem essa seta aqui, com dois tracinhos, significa que ele vai terminar no CI, certo? Que é um sinal, é uma trilha de um sinal digital. Beleza, pessoal? Chegamos aqui mais uma final de uma análise. Muito bacana, é importante que nós tenhamos esse conhecimento de esquema elétrico para quando a gente se deparar em algumas situações mais complicadas, trocando os periféricos e não voltam, né? É importante que nós venhamos a entender o circuito. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Chegamos ao final de mais uma aula. Até logo.